E, por exemplo, para o financiamento da Ucrânia ali. O Donald Trump? Isso, porque quem indiretamente, meio que escondido, mas quem subsidia a Ucrânia ali são os Estados Unidos. Sim. E o Trump já avisou que ele ganhando, ele quer ficar de bem com o Putin, por exemplo. Ele quer ter boas relações com o Putin. Ele vai cortar o financiamento. Para ele é interessante deixar a Ucrânia com a Rússia nesse conflito ali, não? Mesmo que seja só para enfraquecer a Rússia. Há várias maneiras de observar essa movimentação do Trump. Em primeiro lugar, é difícil que o Trump consiga, de fato, oferecer um acordo de paz que seja interessante ou seja até mesmo aceitável para os russos, né? Por enquanto a gente não tem nada oficial, porque o Trump nem foi empossado ainda, né? Faltam uns dias então a gente aí, né? ouve uns boatos ou às vezes planos de paz que assessores dele, né, que futuros assessores dele ou futuros secretários dele, de vez em quando comentam na mídia e por aí vai. Daquilo que falaram até agora, a gente não vê nada que os russos fossem aceitar. Eles falam, por exemplo, em suspender o ingresso da Ucrânia na OTAN por tempo indeterminado. Os russos já comentaram que eles não aceitariam, porque eles não querem a suspensão. Eles querem que não entre e ponto final. Né? Porque assim, suspender é adiar. E aí, o que eu acho... do Pix de 5, né? Exato. O que eu acho em relação a esse plano de paz? Eu não acho que o Trump entenda praticamente nada de geopolítica, tá? Presidentes dos Estados Unidos, de modo geral, e talvez presidentes da maioria dos países do mundo, geralmente eles não têm entendimento muito profundo de geopolítica. Eles têm especialistas para os caras chegar com um plano, né? Toma aqui o plano, é isso aqui, o cara dá uma olhada por cima e ele assina. Mas tem os melhores ao lado dele, né? Tinha que ter, né? Não é tem que ter. É possível. Preferencialmente tem que ter. Qual que é a questão? Ele acha que é bom a paz, ele acha que é possível a paz, e o Trump acha que seria interessante a paz. A gente tá vendo aí até na questão do Oriente Médio, tem muita gente que achou que o Trump ia chegar, tipo, ultra-sionista, ultra-pró-Israel, e o cara, a última notícia que tem é que ele botou uma pressão ferrada em cima do Netanyahu, dobrou o Netanyahu e obrigou o Netanyahu a aceitar um acordo de paz que é idêntico ao de maio do ano passado, que o Netanyahu tinha falado, não, nós nunca vamos aceitar. E agora botaram uma pressão, o Trump mandou botar uma pressão nele e ele aceitou. Por quê? A gente passar nessa parte também. A gente pode voltar depois. Para os setores empresariais que estão apoiando o Trump hoje em dia, tanto o pessoal da Big Tech como o pessoal da Big Oil e alguns outros setores, é mais interessante, basicamente, você ter paz, né? Você ter estabilidade para você poder investir e conseguir extrair lucro, né? Dessas várias regiões do mundo. Só que, hoje em dia, diferentemente do primeiro mandato, o Trump, ele tá vindo com o apoio de uma parte do Deep State. Porque senão ele não teria conseguido vencer. Porque o Trump, ele veio no primeiro mandato, pelo menos no discurso, como um cara 100% rebelde, contra tudo e contra todos. Conseguiu vencer, ninguém esperava, foi ali o terror, né, desse pessoal do Deep State, dos globalistas e por aí vai. E os caras se organizaram durante o mandato dele para impedir ele de se reeleger. Né? Fizeram todos os esquemas possíveis e imagináveis para conseguir colocar o Biden no lugar do Trump e impedir o Trump de disputar. Só que, nessa tentativa de retorno do Trump, a gente começa a ver que os caras já durante o último ano de mandato do Biden, durante ali o período pré-eleitoral e eleitoral, já tinha vários desses empresários que até ontem eram anti-Trump, odeiam o Trump, os caras começaram a mudar de lado, né? Outros setores da burocracia dos Estados Unidos também vamos mudar de lado, vamos começar a apoiar o Trump. Em primeiro lugar, porque o Biden, muito fraco, o cara, a gente não sabe nem se ele sabe que ele é presidente, se ele tá vivo ou morto e por aí vai, né? Parece basicamente um zumbi. Em segundo lugar, o projeto dos democratas estava se demonstrando cada vez mais inviável. Os caras não estavam conseguindo resultado nenhum contra a Rússia, os caras não estavam conseguindo resolver nada no Oriente Médio, estavam perdendo a África, perdendo países na Ásia e por aí vai, perdendo na Europa, né, vários países passando ali por fenômenos políticos eleitorais que fortalecem, né, forças conservadoras, nacionalistas e por aí vai, que não gostam muito dos Estados Unidos ou pelo menos dos democratas. Então assim, esse projeto, né, de guerra imediata contra a Rússia não está funcionando. Para esses setores do Deep State que se aproximaram do Trump, qual que é o plano? O plano é tentar convencer a Rússia a aceitar um cessar-fogo, né, ou seja, uma suspensão do conflito, para o Ocidente, né, os Estados Unidos, focarem em outras partes do mundo
e focando em outras partes do mundo, derrubar ou enfraquecer os aliados da Rússia para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, reativar o conflito ucraniano. É claro que o Trump não faz a menor ideia disso, porque o cara é um empresário, né? O cara é um empresário que decidiu virar presidente. Mas para os estrategistas que representam o Deep State, e por que é o Deep State? Por que chamam de Estado Profundo? Porque é o corpo de funcionários permanentes que entra governo, sai governo, o cara continua lá. Né, no Pentágono, na CIA, no FBI, no Departamento de Estado, no NED, por exemplo, ou em outras agências ligadas aos Estados Unidos. Ali o cara tem 40 anos de cargo. É por isso que a gente chama eles de Deep State. O cara é o Estado de verdade, porque assim, entra o presidente, o que o cara sabe? Vamos supor que é um primeiro mandato de alguém que chegou agora. O cara não sabe de nada, né? Então assim, por exemplo, a gente fala até sobre essas outras questões. A gente vê em filme, né? Em filme, o presidente nunca sabe que existem, por exemplo, filme de ficção científica. O presidente dos Estados Unidos nunca sabe que tem alienígenas, né? Aí chama um funcionáriozinho, tipo no Independence Day. Olha, presidente, eu sinto te dizer que tem ali... A gente pegou isso aí. Por quê? O cara que tá abaixo do presidente... Ele sabe muito mais, porque ele tá ali há décadas e décadas e décadas. Esse pessoal... Você acha que isso rola mesmo, assim, o presidente dos Estados Unidos, e não tem todas as informações na hora que ele vira presidente? Absolutamente. Nem de armamento. Nem de armamento. Porque é o cara que decide se vai soltar uma bomba atômica ou coisa do tipo, ele tinha que saber de tudo. O disco voador eu concordo, eles não contar pra ele. Não, eu não concordo, eu acho que tinha que saber de tudo. O caça mais foda que existe, por exemplo, sei lá, invisível, e esse ele tinha que saber que os Estados Unidos têm. Eu não tenho como dizer em relação, por exemplo, a armas experimentais ou caças desse tipo e por aí vai, mas em relação a coisas gerais, tipo, se ele sabe tudo ou não sabe tudo. Não sabe. Definitivamente não sabe. Eu não vou nem dizer só os Estados Unidos. Provavelmente é assim na maioria dos países do mundo, ou em muitos países do mundo. Putin sabe de tudo. Putin... Não, eu não sei também, né? Mas olha só. Não, mas é porque ele já era agente secreto, assim, ele já era por esse lado, ele talvez já tinha um conhecimento, né, em relação a questões ali de Estado que precedem o fato dele ser presidente. Mas, mesmo se a gente está falando da Rússia... Nenhum presidente tem como saber tudo o que está acontecendo no seu país ou todos esses detalhes de Estado, né? Só que a gente tem a impressão de que nas democracias liberais, em que você tem esse rodízio permanente de presidente e que na prática, e a gente chama isso de liberdade, mas a gente tem que ver em que medida isso é conveniente. Qualquer um pode ser presidente, a gente está falando, por exemplo... Gustavo Lima quer ser presidente e outras pessoas querem ser presidente. É alfabetizado, mano. Então assim, em tese, nada impede. Né? Quando a gente fala, portanto, na democracia liberal, que qualquer ator, qualquer tipo de figura, né? Qualquer cidadão pode virar presidente de uma hora para outra, é muito mais fácil a gente visualizar como que realmente, em primeiro lugar, a democracia liberal é um jogo, né, de espelhos ali, é um jogo de ilusão, né? É uma farsa. E esses caras que chegam no poder máximo, na verdade, têm muito pouco poder, porque eles não têm conhecimento suficiente. E se você não tem um conhecimento, como é que você pode utilizar o conhecimento para, né, exercer o poder? Aí a gente tem a diferença, por exemplo, em relação a uma China, ou você mencionou muito bem a Rússia, que o Putin ele já era ali, já pertencia ao serviço secreto. Na China, se a gente for pegar o histórico do Xi Jinping, o cara, ele começou no interiorzão ali, na roça ali na China, num carguinho minúsculo do partido, o escritório do cara era numa caverna, porque era tão roça, que tipo, era um buraco na parede, né? O primeiro escritório ali do Xi Jinping, ali numa administração municipalzinha dos cafundós ali da China. Aí o cara vai galgando, ao longo dos anos, um cargo acima do outro, Quando um cara na China vira presidente, né? O cara, ele já passou por todos os cargos possíveis e imagináveis. Ele sabe fazer tudo. Ele sabe como funciona cada aspecto da máquina, do Estado, da sociedade, por aí vai, né? Como se fosse... Recorda muito, e é por isso que eu digo que a civilização chinesa, o Império Chinês, perdura, independentemente de ser ou não ser comunismo e por aí vai, recorda muito a maneira como os funcionários, os burocratas, né, a elite chinesa, era selecionada passo a passo na época imperial.
né? Você tinha ali toda uma triagem muito dura, tinha inclusive concurso público para você entrar pro mandarinato, né? E aí você tinha essa triagem que ia gerando basicamente uma elite, uma aristocracia. Essa mentalidade não mudou independentemente da transição ideológica. E aí você pega, por exemplo, compara com uma França, do Macron, em que o cara até ontem era investidor do Banco Rothschild, aí alguém decidiu por ele ele ia virar presidente, né? E aí o cara do nada vira presidente. Ou então atores nos Estados Unidos, foi o Reagan que era ator, né? Que aí vira presidente repentinamente. Ou qualquer outro lugar, às vezes alguém que você nunca ouviu falar. O Zelensky, né? Eu acho que é o principal exemplo, porque assim, não apenas ator, como sendo ali palhaço, né? Meio que um palhaço ali, com todo respeito, evidentemente, à profissão, né? As profissões circenses e por aí vai. Mas o cara ali que tinha zero carreira política, zero histórico político, zero conhecimento de política, alguém decide que ele vai ser o presidente e o cara repentinamente vira presidente, né? É difícil você dizer que o cara que tá ali, ele sabe o que ele tá fazendo e que ele sabe tudo que tem no país, né? Porque chega uma hora que tá tão ruim, que aí qualquer um, entendeu? Pode entrar lá. Pior que tá, não fica? Igual aqui no Brasil, tá tão ruim que o Danilo Gentili pode virar presidente. Gustavo Lima pode virar presidente, né? Tipo,